Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Bem, queridos, hoje é um culto de pré-conferência. Teremos um final de semana extraordinário nessa igreja. Não somente para os homens, tá? Eu creio que a palavra vai ser direcionada para homens durante o sexto e sábado, mas os frutos serão colhidos em toda a igreja. É uma realização a questão da conferência de homens. O trabalho com os homens de honra, eu comecei a me envolver no ano passado, mais ou menos em março para abril. Eu estava fazendo umas contas hoje, né, vendo desde quando que o Senhor estava... desde quando eu estou envolvido com relação ao trabalho com os homens de honra. Mas eu também lembro claramente quando o Senhor colocou no meu coração para gerar uma conferência, porque março para abril a gente fala-se muito sobre imersas. Só se falava sobre imersas. Minha esposa muito envolvida com relação ao MGV e imersas. E o Senhor colocava no meu coração: gera em oração uma conferência. E eu, no meu entendimento, qual vai ser o nome? Se tem um imersos, eu vou pensar em um nome também. Só que não era para eu estar pensando em nome, era só para eu estar gerando. E veio forjados, veio coisas assim, eu só não queria nada parecido com imersos. E o Senhor, ele falou claramente para mim assim: só gera em oração. Eu nem com o pastor diretamente eu falei com ele sobre como aplicar, como seria, mas eu lembro claramente para gerar uma conferência. Se as mulheres tinham, os homens também têm que ter esse evento. Se as mulheres têm a vida edificada, os homens também precisam ter a vida edificada. E o Senhor realizou, né? A conferência de homens, e com 2 homens extremamente ungidos, que nós honramos assim a unção que eles carregam, a mensagem que eles pregam. E eu creio, irmãos, que vai ser um tempo extraordinário, vai ser um final de semana extraordinário aqui. Amém? Aleluia. E nós teremos aqui ministrando 3 desculpa. Meu Senhor. Edita para mim isso daqui. Teremos 3 ministros ungidos, né? Ao meu favor, eu posso falar o seguinte: se você veio no anúncio, eu falo rapidamente dos 2 ministros, mas eu invisto um tempo falando do meu pastor. O nosso pastor que estará ministrando sobre a nossa vida aqui também, tá? Tá? Eu acho que eu consegui aliviar um pouquinho, vamos lá. E amados, com relação quando a gente vai falar sobre homens, a figura masculina, ministração de homens, eu estava meditando um pouco, pedindo para o Senhor que eu ia ministrar, porque a gente não fala aquilo que a gente quer falar simplesmente, mas o Senhor, ele age através de nós. E o Senhor me deu um direcionamento para que a gente, como homem e também como mulher, como eu disse, você também vai ter a sua vida afetada e alcançada pela unção que essa palavra carrega. A gente está atento aos comandos que o Senhor nos dá. Nós teremos um final de semana cheio de instruções. Se é uma conferência, porque nós vamos conferir coisas, vamos ajustar o que precisa ser ajustado e vamos ter a confirmação daquilo que a gente já pratica de uma maneira correta. A conferência serve para isso, não é uma celebração, não é uma festa, você só vem para celebrar. Você vem também para ser ajustado, você vem também para receber comandos. E a gente precisa estar atento aos comandos que vão ser dados. Esse púlpito, ele emana vida. Eu sempre faço questão de dizer que eu honro demais as pessoas que ministram aqui. Eu me sinto privilegiado de congregar num lugar onde pessoas tão ungidas, pessoas que honram a palavra, honram a ministração, sabem da importância que é estar aqui, e pessoas que são tão bem experimentadas no ministrar e honram sim ao nosso Pai.
a gente tem que sempre estar atento ao que está sendo ministrado. Coisas vão ser vacina, coisas vão ser remédio, coisas você vai colocar na prateleira para que quando você precisar você possa pegar e ativar na sua vida. E eu creio que nessa conferência, nesse final de semana, os 3 homens de Deus, os 3 ministros, eles vão vou fazer questão de dizer que os 3 ministros ungidos que estarão aqui, eles vão estar inspirados por Deus para nos passar essas instruções. E a gente precisa estar com o ouvido e os olhos atentos a tudo que vai ser ministrado. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou introduzir algum assunto aqui. Eu creio que vai ser uma base para a conferência, sim. Homens, fiquem ligados, tá? Fiquem atentos. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, pois o soldado que está servindo quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. Amados, o apóstolo Paulo, ele faz por diversas oportunidades, ele faz uma referência, uma analogia a vida cristã com uma vida militar, uma vida castrense, uma vida dedicada ao serviço militar. Talvez por causa da realidade, por estarem sobre o domínio do Império Romano, e era o que as pessoas viviam naquele contexto, e era o que elas viam e viviam, né? Para o melhor entendimento, o apóstolo Paulo, ele, por diversas maneiras, de diversas oportunidades, ele fazia essa referência. Em 2 Coríntios capítulo 10, ele fala no versículo 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. E essa palavra militamos, ela tem essa associação de militar, de combate, de luta. E essas analogias, era para trazer realmente o entendimento para a igreja da necessidade de estarem prontos e aptos para lutar. Em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11, ele fala sobre uma armadura de Deus que é sim para o nosso bom combate, né? E para Timóteo, que era o seu querido filho na fé, ele também, não somente nessa oportunidade aqui, porque em 2 Timóteo ele está convocando Timóteo para que ele combatesse juntamente com ele. O apóstolo Paulo estava preso e ele estava chamando Timóteo para junto dele, falando assim, combate comigo. E ele traz esse princípio de nenhum soldado em serviço, ele procura estar envolvido com negócios dessa vida, e ele não está dizendo que não é para você se importar com as coisas que acontecem no mundo. Não é sobre isso. Você vai precisar trabalhar, você vai precisar se especializar, é lícito você estudar, fazer cursos. Não é sobre você abrir mão dessas coisas. Mas ele está falando sobre a intenção do teu coração estar principalmente nas coisas do Senhor que te arregimentou. E essa palavra arregimentou, ela traz esse entendimento, talvez para mim, que sou militar, ou para aqueles que já viveram isso, talvez tenham um entendimento um pouquinho mais amplo. Mas não é difícil de entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Sobre um recrutamento, sobre uma convocação, sobre você ser alistado no exército de Deus. Tá? Todos nós, como igreja, nós somos corpo de Jesus, né? Somos o corpo da igreja, Jesus é o cabeça, e nós temos um Senhor que é o Senhor dos exércitos. Por diversas vezes, no Antigo, principalmente no Antigo Testamento, Deus é chamado de o Senhor dos exércitos. Existia esse contexto e Deus fazia questão de se colocar e se identificar. Ele fala até em Isaías, capítulo 51, o Senhor dos exércitos é o meu nome. Ele gostava de ser chamado dessa maneira. Nós somos alistados e arregimentados para um bom combate, o combate da fé. E para que a gente possa combater o bom combate da fé, é importante que a gente saiba os preceitos, princípios, as instruções necessárias, porque nenhum soldado ele é colocado no campo de combate de qualquer forma. Não é simplesmente ele é arregimentado e ele é jogado lá para o campo de combate. Não, existe um tempo de preparação, um tempo de ensino, um tempo de instrução, onde ele vai ser instruído para poder combater um bom combate. Nós estávamos tendo aqui, acabou no final de semana passado, o curso de noivos.
né? Não dizendo que o casamento é um combate, irmãos, tá? Fique bem claro. Mas nós entendemos que o casamento ele é uma instituição divina, certo? E que para que eles possam entrar no casamento sem estarem enganados, eles são instruídos com relação aos princípios que regem o casamento, eu vou botar os tempos de desafio que você vai se propor ao estar casado e a importância de estarem unidos. Não são simplesmente duas pessoas sendo unidas e jogadas e aliançadas e jogadas no casamento. Quem pensa dessa maneira é o mundo, amados. Aqui, graças a Deus, nós temos esse cuidado. E o Senhor, Ele também faz isso conosco. Ele também tem pessoas ungidas que nos instruem, estão no púlpito, nas salas aqui, no rema, pessoas que têm o conhecimento da palavra, possuem a instrução e passam para o corpo de Cristo para que possa ter uma vida plena no Senhor, com relação a um bom entendimento e saber como fazer, saber o que fazer e como fazer. Amém até aqui? E eu gostaria também, da mesma forma que o apóstolo Paulo fez um paralelo, ele faz uma analogia, esses paralelos, eu gostaria de fazer um paralelo com relação à base institucional das Forças Armadas, de maneira bem breve, amado, nada muito específico, porque a gente aprende, desde quando a gente se alista, que existe uma base que está escrita e registrada no Estatuto dos Militares, que é a hierarquia e a disciplina. Quando se fala de hierarquia, existe um conceito de hierarquia que é descrito nessa lei. Eu queria trazer para vocês e fazer um paralelo com relação a seu exército de Cristo, né? Porque para que a gente entenda, para que a gente possa viver e esteja atento às instruções, a gente precisa saber a base, como é que funciona, quais são os princípios e preceitos, amém? Hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas. Trazendo isso para o nosso contexto, amados, nós podemos pensar que é a ordenação da autoridade. Nem todo mundo aqui tem a mesma responsabilidade. Aqui, em continuação, se for buscar como está escrito a lei, na escritura da lei do conceito de hierarquia, vai dizer logo depois dessa frase assim, que à medida que aumenta o grau hierárquico, aumenta a responsabilidade. E tudo isso, amados, resumindo, é o quê? É a ordem dentro do exército de Cristo. Deus ele estabeleceu autoridades em Romanos capítulo 13, fala que nós devemos respeitar as autoridades e o que devemos entender? Que Deus gosta desse troço chamado de ordem. Deus gosta de ordem. Deus gosta de um bom andamento, de engrenagens em ordem. E a ordem de autoridade, ela vem do céu. Nós temos um Senhor dos Exércitos, temos um Filho que está assentado à sua destra, temos um Espírito Santo que age através de nós e vai descendo até a nossa igreja. Vamos falar do nosso contexto. Vem descendo até a nossa igreja, que temos um 01, temos um pastor presidente, temos uma diretoria. Nessa igreja você vive realmente a ordem. Você vai ver vice-coordenação, coordenação e todas as áreas onde as pessoas tocam. Tudo isso, amados, é inspiração de ordem que veio sobre a vida do nosso pastor, para que nós, Verbo da Vida de Campo Grande, pudéssemos acessar isso e viver isso, porque isso é cuidado conosco. Nosso pastor entendendo que Deus gosta de ordem, não só porque ele é conforme, mas porque ele entende que Deus gosta de ordem. Eu falo que eu também gosto de ordem, amados. O militar, para ele ser feliz, ele tem que gostar de ordem. Se ele não gosta, ele vai ser infeliz pro resto da vida dele. E você entendendo que essa ordem que foi estabelecida por Deus, que a Bíblia fala em Romanos 13, que as autoridades, o grau hierárquico, tudo isso foi estabelecido por Senhor, a gente entende e aplica na nossa vida. O que eu preciso entender com relação a isso, Rafael, então? Que existem pessoas que estão investidas de autoridade, que elas têm sim um grau de importância e relevância maiores por causa da responsabilidade que está atrelada à sua posição. Não é porque ela é mais amada que você, não é porque ela é mais importante que você, não é isso, querido. É simplesmente porque o Senhor entende que existem pessoas que a ordenação, ela serve para o bom andamento, para divisão de tarefas e de responsabilidades e de atribuições. Então nós entendemos que, vindo do céu,
o Senhor desde lá do céu. Nós temos divisões de grau de responsabilidade e de autoridade. Até aqui tudo bem? Amém? Nós temos o Deus que é o nosso Senhor dos exércitos, né? Como eu falei, em vários versículos Deus é reconhecido dessa maneira, e nós temos que entender que Ele não é somente o Jeová Rafa, o Deus que cura, mas é também um Deus de força e de poder, como nós cantamos aqui agora há pouco. Deus, Ele na sua posição de Senhor dos exércitos, é aquele que provê a sabedoria, estratégias e a provisão necessária para nós combatermos e para nós vivermos a nossa vida em plenitude no nosso combate da fé. Nós vemos em diversos versículos, eu citei um pouco antes, que é o Senhor dos exércitos, ele falando através de Isaías 51, versículo 15, na parte B, Senhor dos exércitos é o meu nome. Isaías 6,3 diz assim, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então o céu reconhece o Senhor como o Senhor dos exércitos. Nós, como povo de Deus, nós também devemos reconhecer que Ele é o Senhor, aquele que exerce o senhorio sobre a igreja também nessa hora. Amém? A expressão Senhor dos exércitos na Bíblia destaca a onipotência de Deus e a sua liderança poderosa na frente das batalhas. Não somente na frente das batalhas, querido. Eu quero tirar um pouquinho a ênfase dessa questão de combate, tá? Me perdoe se eu der um pouquinho de ênfase, porque eu sou militar e é a minha linguagem, tá? Para que você não pense que a tua vida vai ser só uma luta. Não, amado, você é de glória em glória, de fé em fé, tá? Você só vai melhorar, como a gente também cantou aqui um pouco antes, tá bom? Mas a gente não pode esquecer que nós temos um Senhor, que é aquele que nos dá estratégias, é aquele que nos deu o dom, é aquele que determinou qual é o nosso chamamento, e é aquele que vai nos dar as ferramentas corretas para nós combatermos isso, para nós exercitarmos isso. Jesus é o nosso general, amados. Eu, quando era criança, pelo menos cantava, o nosso general é Cristo, né? Jesus, eu me privo de cantar, tá? Por isso que eu só citei. Ele é o nosso general, ele é o nosso cabeça. É o cabeça da igreja. É aquele pelo qual vai vir a direção. E nós seguimos ele. Nós seguimos as direções que ele nos dá. Temos um comandante a quem Deus deu a autoridade. Em Mateus 28:18 diz, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aquilo que o Senhor possuía, ele ele deu para Jesus. E essa autoridade, ela também nos alcança. Porque nós fazemos, nós nos comportamos, nós treinamos, nós nos especializamos de acordo com o que o cabeça determina para nós. Nós não andamos fazendo o que nós queremos. Nós não fazemos as coisas da forma como nós achamos melhor. Quando você vem ministrar aqui, você não fala assim, Senhor, eu vou falar o que eu quero e o Senhor aguarda um pouquinho aí, não. Você pergunta para Deus o que Ele quer falar para a sua igreja. A igreja é dele. Amém? A gente não pode esquecer a gente não pode esquecer que a gente não está aqui para fazer o que a gente bem entende da forma o que a gente quer. Livre-arbítrio não é isso, amado. Eu tenho falado isso para algumas pessoas mais próximas com relação à confusão que as pessoas fazem com o livre-arbítrio e pensam que livre-arbítrio é você fazer o que quer na hora que quer, e não é isso. Livre-arbítrio é você tem o poder de decidir se você faz ou não. Deus te deu o poder de você escolher se você faz ou não. Ninguém aqui foi obrigado a aceitar Jesus. Você recebeu um chamamento, recebeu uma convocação. Houve algo que Paulo descreve como irresistível, que te chamou para poder fazer parte da igreja. E esse entendimento de que nós temos um general é porque ele dá ordem, sim. Esse general, ele fala conosco através do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que é o agente atuador na igreja. Ele reside dentro de nós, a unção, ela nos capacita para fazer algo, e nós somos dependentes dessa capacitação para exercermos esse algo que é determinado por Deus através de Jesus. Amém? O Espírito Santo é a unção para fazer, né? Atos 1:8 de Jesus falando, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esse testemunhas era dizendo para os apóstolos, para a igreja, que eles estariam aptos e preparados para até morrer por Cristo.
para até, se necessário for, morrer, para confirmar sua fé. Então essa habilidade não vem de mim mesmo. Essa habilidade não é porque eu tenho 20 anos de crente. Não é porque o Rafael ele é tão assim ministrando a palavra. Não é sobre isso. É sobre uma capacitação que vem do Espírito Santo sobre a nossa vida e nos capacita para viver isso, para sermos igreja, para sermos o exército vivo do Senhor. Amém? E a gente não... nós temos o cabeça que é Jesus Cristo, que fala conosco. Ele dá ordens, amados. Ninguém aqui anda perdido. Pode até ser que você ele não fale da maneira como você quer. Porque eu vou falar por mim. Numa época longínqua, vou dizer assim, eu era caçador de profeta. Eu gostava de sentar perto de corredor, para poder, no meu entendimento, amados, num tempo que eu não era do verbo da vida, glória a Deus, meu Senhor, obrigado pela palavra da fé. Um tempo onde eu ia com a expectativa, você não está com a expectativa alinhada, a expectativa correta. Expectativa, amados, é igual frequência de rádio. Eu estou falando aqui com a maioria adulto, vai saber do que eu estou falando. Talvez não o Gabriel, tá? Porque tem 20 e poucos anos. Talvez nunca ouviu um rádio. Mas nós, aqueles próximos do ENTA aqui, a gente vai lembrar que rádio, o ajuste tinha que ser bem fino com relação à frequência, senão você não conseguia escutar claramente o que estava sendo dito, a música que estava sendo tocada. E expectativa é da mesma forma, amado. Quando eu andava com a expectativa errada, eu ia para a igreja como caçador de profeta, e às vezes ficava assim, olhava com o olho de tandera assim para os profetas, para tentar atrair, para ver se ele tinha alguma coisa. E, amados, infelizmente, isso me proporcionou não muitas oportunidades, não muito dano. Eu não fui muito alcançado, porque quando você se coloca com a expectativa errada, você pode receber mensagens erradas. Você pode receber instruções que não vão trazer vida para você. E é muito importante a gente alinhar isso. Então, entenda, nós temos um Deus que fala conosco, e Ele também tem a forma dele de falar. E não é uma só. A Marcela, eu pelo menos, eu tenho associado essa fala a Marcela, que o Espírito Santo é dinâmico. Deus, Ele é dinâmico, Ele fala também de diversas formas. A Bíblia fala que Ele fala através das coisas criadas, fala através de milagres, fala através das ações dele na sua igreja, mas eu sempre gosto de elencar as três principais, que é primeiramente através da sua palavra. Deus, ele fala através de nós, através da palavra dele. Em Hebreus fala que em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva porque ela tem vida. E eficaz porque ela sempre cumpre aquilo que ela foi enviada. Ela sempre vai surtir efeito. Ela sempre vai surtir o efeito desejado por aquele que falou. E quem foi que falou? Foi Deus. Nós temos que entender que essa é a principal forma de falar. Então, se você não lê, se você não se esmera, se você não se esforça para ler a palavra, talvez você possa ficar um pouco confuso na forma como o Senhor fala com você. Você tem 20 anos de igreja, amados, e você tem alguns anos, eu não vou nem falar 20, mas tem alguns anos de igreja, e não tem o hábito de se alimentar da palavra, de conhecer a principal forma como Deus escolheu de falar com o seu povo, que é através da palavra. Isso pode trazer talvez você se achar numa zona de silêncio. Talvez você se achar numa forma onde Deus não está falando comigo, e não é isso. Deus está te chamando para você se debruçar numa palavra que é viva e eficaz, onde vai te trazer vida. Amém? Salmo 119, versículo 5 fala que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, as pessoas às vezes você pode se sentir sem saber o que fazer, talvez está numa situação onde você precisa tomar uma atitude, uma decisão muito importante, e é através da palavra, não vai ser a irmã do coque que vai te revelar o que você tem que fazer e como você tem que fazer. O que você tem que fazer e como tem que fazer. É muito necessário que você tenha uma ligação direta com o teu pai, numa oração. Você não precisa de intermédio, de meio campo. Você não precisa passar a bola para o meio campo, para esse meio campo receber de Deus e te passar para você fazer o gol. Você não precisa disso.
Você tem alguém que intercede por você, que é o próprio Jesus. Você tem um Espírito Santo que está dentro de você, que te dá direcionamento. Ele te guia, como diz em Romanos capítulo 8. Nós não podemos desmerecer a obra do Espírito Santo através da leitura da palavra. Amém? Um testemunho interior também, uma nota, uma percepção íntima, quando você tem intimidade, você está sensível ao falar de Deus, essas notas vêm. O apóstolo Bud ele diz que abriu a igreja lá em Campina Grande por uma nota, um testemunho interior que ele teve. E, queridos, naturalmente falando, era falar assim: você está doido. Você está indo para o interior do Nordeste, algo que não tem estrutura. As pessoas, naturalmente falando, o que a pessoa pensa? Vamos para São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro, vamos abrir lá, vamos fazer a catedral lá, vamos aumentar, vamos fazer um prédio muito grande, andares, e de lá a gente manda... Não. O testemunho interior ele é muito importante para a nossa vida. Como eu disse, às vezes a gente espera que Deus fale com a gente com uma voz audível, com visões, você vendo como se fosse um Waze mandando para você virar para a direita, você vê uma seta bem grande e falando, vire à direita, e não vai ser assim. Geralmente não é assim. A maioria das vezes não é assim, amado. É Deus falando no teu íntimo, quando você se aquieta, quando você para, você segue aquela orientação de ir para a porta, você vai para dentro do teu quarto, fecha a porta e ora, e você busca orientações, e você busca ouvir a voz do Senhor para a sua vida, porque Ele fala. Deus fala, amados. Deus fala em todo tempo. E também Deus usa pessoas. E aqui vem contra aquilo que o meu entendimento errado que eu tinha com relação a ficar buscando profetas. Não, amado, aqui eu aprendi que Deus usa pessoas. Deus ele usa pessoas para poder edificar a vida das outras pessoas. Aquele entendimento de unção coletiva, quando você está envolvido com a igreja, quando você está enxertado na videira e você está participando e se deixando, usufruindo e se deixando ser usado para abençoar a vida de outras pessoas. Deus usa pessoas, amado. Em Isaías 6:8 ele fala, Deus perguntando: a quem enviarei? E Isaías fala: eis-me aqui, envie-me a mim. Se tornar disponível para ser usado, e Deus usa pessoas sim. Nós teremos 3 ministros ministrando nesse final de semana, e pessoas extremamente ungidas, amado, que estarão sendo usadas, e Deus, amados, eu tenho convicção, queridos, que terão instruções poderosas para a vida dos homens dessa igreja. Será um tempo extraordinário sim para essa igreja, especificamente o Verbo da Vida de Campo Grande, porque nós temos esse entendimento de que Deus usa pessoas, e a nossa expectativa está alinhada para que o que esses homens vão falar para a igreja, não é simplesmente para o Rafael, não é para o Léo ou para o Bruno, não é de forma individual, porque nós não pensamos mais individualmente, nós pensamos de maneira coletiva. E o exército é necessário que ele siga a voz desse comandante. E quando a gente fala de seguir a voz do comandante, a gente fala do outro pilar das Forças Armadas. Eu falei da hierarquia, da ordenação das autoridades, da responsabilidade, e vem a disciplina. Você pode ter um entendimento errado de disciplina, que é achar que, não, Jeová está me disciplinando, está pesando a mão, e não é isso, amado. Disciplina não é com relação a essas correções ou a isso. Disciplina ela também tem o seu conceito. É o perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Então, é o cumprimento do dever de cada um que faz parte do corpo de Cristo, daquilo que foi ordenado pelo nosso general. Conseguiu entender? Então, nós entendemos que tem a ordenança de autoridade, e temos também a disciplina que ela tem que fazer parte, que é o quê? Você escutar a voz de Deus, receber o comando e você cumprir com o comando que foi dado. E o comando nem sempre vai ser aquilo que você espera que seja feito, mas você vai ter convicção que foi Deus falando. Você vai ter plena convicção, você não vai ter achismos. Talvez o achismo vai estar relacionado ao seu sentimento, ou talvez a sua percepção da forma como Deus fala. Mas a gente fala aqui, quando a gente faz
o apelo, né? Que o Espírito Santo é ele quem convence o homem do pecado e a pessoa fica naquele vou, não vou. Pode ter certeza que não é o diabo mandando você vir, amado. Se você não aceitou Jesus, se você não está reconciliado com Cristo, esse convite, essa atração para você estar próximo de Deus é o próprio Espírito Santo falando com você e te chamando para estar mais perto. Comandos do nosso dia a dia, talvez para decisões importantes para a nossa casa, também vem através do nosso espírito, e ele chega através de nós, do nosso interior, e é importante que a gente escute e a gente tenha o discernimento para saber como vai aplicar isso. Né? Como a gente vai ter uma conferência, a gente sabe que o Senhor ele vai usar a vida desses homens de Deus, de todos aqueles que estão empenhados e estão se esforçando. Quando eu falo se esforçando, empenhando tempo, desprendendo momentos com o Senhor de intimidade para saber o que falar para os homens dessa igreja. E se eles falarem para um povo que não vai estar atento, do que vai adiantar? Eles vão estar fazendo a parte deles, vão estar sendo usados como um canal de bênção para a nossa vida, e a gente precisa estar atento com nossos olhos e ouvidos para tudo aquilo que vai ser dito aqui, né, durante esses dias, durante essas noites. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, quando a gente fala de alinhar a nossa expectativa, é uma demonstração de que você deseja ouvir as instruções que vão ser ensinadas aqui. Amados, eu até brinquei com alguns aqui, eu até comparei a agenda de Edilson de Lira e do pastor Jason como se fosse um eclipse acontecendo aqui dentro dessa igreja. É algo sobrenatural, amados, não é que você vê qualquer hora. Quando eu era pequeno, eu lembro que a gente falava na televisão, vai ter eclipse. O que a gente fazia? A gente corria para tentar ver. A gente não pode deixar passar a oportunidade de desfrutar de uma conferência dessa, de homens tão concorridos por causa da mensagem que eles carregam e vivem, simplesmente por displicência, por não valorizar ou por falta de honra. Nós temos que entender, sim, o valor do que vai acontecer aqui amanhã e no sábado. Temos por nós entendemos que Deus usa pessoas, e Ele vai usar a vida desses homens de Deus que estarão aqui. Nós temos que entender que Deus dará instruções poderosas para nós, e nós não podemos chegar aqui de qualquer forma. Tome nota de tudo que será dito aqui, amado. Tome nota, escreva, anota no celular, registra. Quando eu li o livro Em Busca de Timóteo, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a fazer o Rema. Eu lembro que eu ganhei ele de presente enquanto que eu me debrucei naquele livro. É um livro muito importante para quem atua no Ministério de Socorros. Eu vou dizer que ele é muito importante para a igreja. É muito importante para a igreja. Ele acrescenta muitos ensinamentos. Alguns princípios, o Tony Cook ele fala como se fosse o princípio do Ministério de Socorros. Eu lembro que eu li aquilo encheu meu coração. O que eu fiz? Eu anotei e botei no espelho do meu banheiro, do banheiro do meu quarto. Porque eu queria que toda vez que eu fosse escovar o dente, que eu fosse pentear meu cabelo, eu lesse aquilo e aquelas verdades continuassem no meu coração. Ele cita que o princípio do Ministério de Socorros seja fiel no pouco, seja aquela pessoa seja o necessário para a sua liderança, para quem na sua igreja, né, e faça como se fosse para Jesus. Tudo que você faz, esses princípios eu queria estar escovando, eu acordei para o trabalho. Eu queria estar lendo e falar assim, eu tenho que fazer isso. Então, amados, saiba que seja um bom depósito. Venha com a botija preparada assim para poder receber as instruções e tome nota, porque Deus dará instruções poderosas para essa igreja. E você precisa estar atento. E quando fala estar atento é o quê? Porta do coração aberta, amado. Ajuste a frequência do teu coração com relação a questionamentos. Não cabe questionamentos do tipo, mas por que isso? Por que tem que ter isso assim? Sabe aquele questionamento carregado de desdém? Aquele questionamento eu não concordo com isso. Não cabe mais questionamentos assim, podem impedir você de receber
instruções que serão dadas aqui. Abrir o coração para as pessoas e para você ser... E se for necessário, você dar o teu lugar aqui na frente para uma pessoa que está precisando. E se for necessário, você honrar a vida de outro irmão. São coisas que você tem que estar pronto e mostram se você está alinhado ou não com a instrução que é atentos à voz de Deus. Atentos aos comandos que serão dados aqui. Não, e nenhum comando que é dado aqui, amado, é para te ofender, não é para dizer que você é menos amado. Esteja com o coração aberto também para ser corrigido. Como eu disse aqui no começo, conferência é para conferir. Então, quando você vai olhar, conferir algo, é para você, não, isso aqui está certo, então eu vou permanecer dessa forma. E não, isso aqui eu preciso ajustar. Então vamos ajustar isso. Atenção a cada comando que o Senhor dá. E por que ter atenção para isso? Da mesma forma como a gente fala para você estar pronto para poder tomar nota e se ajustar, é muito importante que você esteja pronto para obedecer a cada instrução que seja dada aqui. Coração aberto, vai ser plantada a semente e não pensa assim, uma hora vai dar fruto. Não, amado, você tem que acelerar esse fruto. Quando fala acelerar esse fruto, é você entender a importância da instrução e praticar isso. Quando a gente fala da obediência, eu aprendi 3 I's da obediência. Ela é imediata, ela tem que ser o mais rápido possível. Aplique tudo que será ensinado aqui na sua vida de forma mais rápida possível. Eu dou esse testemunho meu, né? O pastor também às vezes dava lá no Conexão Homens de Honra, mas eu me expus aqui de uma forma que eu gosto de falar que eu era terceiro dan em procrastinação. Eu era aquele cara que pegava as coisas e tinha que fazer depois. Eu deixava, não, depois eu faço. Não, deixa para depois. Não. Seja imediato com tudo que vai ser dito aqui. Seja imediato e rápido para poder aplicar tudo que vai ser ensinado aqui. Tá? Imediato. Tem que ser de maneira inteira, por completo. Não é metade da instrução. Tá? Não é você fazer as coisas, obedecer pela metade. É você fazer por inteiro, imediato e por inteiro. Toda a instrução que você receber, siga ela do início ao fim. E por último, interna, de coração, amado. A obediência, ela começa por dentro. Você não faz para agradar o teu pastor, você não faz para agradar a tua liderança, você não faz para aparecer, você não faz nada disso. Você faz porque você entendeu de coração que você precisa seguir essas instruções. Amém? Queria chamar o Ministério de Música. Aleluia. Se coloque de pé. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.